Queridos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 15, versículo 4. Atos 15, 4. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então Paulo havia pregado no mundo inteiro para pessoas que não eram judeus. E aí quando ele veio contar o que aconteceu, os judeus, fariseus, estavam falando: ei, você precisa falar que eles precisam se circuncidar e cumprir as leis de Moisés, assim como nós fazemos aqui. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiu suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como também eles. Assim eles também. Amém. Quantos creem que a palavra de Deus é verdade? Quantos amam a palavra de Deus? Então baixe suas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, muito obrigado porque a sua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor Deus, porque a sua palavra transforma vidas, muda, Senhor Deus, a nossa forma de pensar, muda, Senhor, a nossa forma de ver as coisas, muda, Senhor Deus, a nossa forma de perceber como o mundo funciona. Pai, obrigado porque pela sua graça nós somos salvos. Obrigado porque não existe condenação, Senhor, para aqueles que creem e estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque podemos anunciar as boas novas, o Evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos proclamar as Tuas palavras, podemos falar de quem o Senhor é. Obrigado porque as nossas vidas foram transformadas pelo Senhor. Amém, amém, amém. Eu não sei vocês, mas eu gosto de ouvir boas notícias. Quantos de vocês gostam de receber uma boa notícia? Quando alguém chega para você e fala assim: ei, eu tenho uma boa e uma má notícia, qual que você pede primeiro? A má. Eu peço sempre a boa e falo para não me contar a má notícia. Então eu gosto de receber boa notícia. Eu tenho duas boas notícias para falar para vocês. Semana que vem tem Chapa Coco. E nós estamos chegando às escolas. Existe um projeto agora novo na Comunhão Cristo-Aba. Nessa próxima quarta-feira, às 19h30, aqui na reunião de evangelização, se você quiser vir, nós estamos lançando o Escola de Paz. Então nós estamos começando a fazer uma espécie de capelania aqui na escola, aqui em cima, acho que é Pedro Macedo. Então aqui no Pedro Macedo a gente está entrando na escola, está chegando com essa mensagem lá. E se você jovem quiser servir também, quiser levar o evangelho para dentro das escolas, você pode vir então na quarta-feira às 19h30, que o pastor Tom, ele vai estar falando sobre esse projeto. Então boas notícias são sempre bem-vindas. Isso que é o legal de uma boa notícia. Se você é um cara que sempre traz uma má notícia, depois de 5 vezes que você chega na rodinha, eles começam a te expulsar. Assim, esse cara de novo, esse cara de novo. Mas com boas notícias nunca acontece isso. Boas notícias, eles sempre querem ouvir o que você tem para falar. Olha, vem ele sempre traz algo bom, ele sempre fala algo bom, ele sempre tem algo bom para compartilhar. Então as boas notícias, eles são sempre bem-vindas. E elas mexem conosco. Eu lembro até hoje, eu acho que foi o meu último ano de faculdade, quando eu terminei, eu saí, era sexta-feira de manhã, a aula acabou ali umas 11 horas, o último minuto que eu tinha dentro daquela faculdade, eu nunca mais voltaria lá. Eu entrei no carro, eu estudava lá em São José dos Pinhais, eu entrei no carro, e eu comecei a rir, eu vim rindo de São José dos Pinhais aqui, de tão feliz que eu estava porque aquele negócio tinha acabado. Eu vim rindo, eu liguei para a Luísa atendeu, eu estava rindo, eu desliguei, eu estava rindo, ela ficou sem saber o que aconteceu. Mas a boa notícia, ela mexe com a gente.
Uma boa notícia, ela mexe com as suas emoções, ela chega a te tirar da zona de conforto. E o legal é que nós carregamos a melhor notícia de todas. Nós temos nossa autoridade e poder para trazer a melhor notícia de todas. Se existe uma boa notícia, essa é o Evangelho. O Evangelho é a tradução, né? Boa notícia. Nós temos essa boa notícia. Nós podemos carregar essa boa notícia. Deus nos incumbiu dessa boa notícia. Perfeito, não? Ela mexe com a gente. Por isso o título da minha mensagem é Good News. Sentiram o inglês agora? Good News. Em francês, Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Acertei? Quem fala francês? Acertei, cadê o John? Já era. Aprendi agora há pouco. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Buenas notícias. Good news, mais fácil. Em inglês é o melhor, cara. Good news. Se eu colocasse em português, metade das pessoas aqui já ia falar, nossa, que careta, português e tal. Como eu coloquei em inglês, fica legal a mensagem, fica mais... Então, boas notícias em inglês, good news em francês, bonne nouvelle, em crentez, evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. É isso que significa a palavra evangelho. Por isso somos evangélicos, temos as boas novas para o mundo. E sexta-feira de manhã eu acordei e recebi uma boa notícia. O despertador tocou e eu percebi que era feriado. E aí eu desliguei o despertador e essa boa notícia veio na minha... Putz, que bom, é feriado. E eu fiquei feliz com aquilo. Eu fui voltar a dormir e aí eu recebi uma má notícia. Porque a Luísa me cutucou e falou assim, já que é feriado, você podia desmontar aquele armário velho que está lá naquele quarto. E aí eu recebi uma má notícia. O interessante é que a má notícia anula a boa notícia? Depende se você aceita a má ou a boa notícia. Depende de você, você quem decide se a boa notícia é anulada pela má. É você que permite, só você pode fazer isso. E você decide qual é a mensagem que quer aceitar. Eu quero aceitar a boa notícia. Vou voltar a dormir e a Luísa que desmonte o armário. Ou vou aceitar a má notícia. Putz, vou lá desmontar o armário. Mas uma boa notícia, ela é transmitida também de várias formas. E dependendo da forma como você transmite essa boa notícia, ela pode parecer não tão boa assim. Por exemplo, se eu disser para você, sua mãe morreu. É triste. Seu pai morreu. Seu filho morreu. Seu irmão morreu. São notícias ruins. E nós continuamos tentando pregar a Jesus Cristo falando, ei, Jesus morreu. Não é uma boa notícia de se ouvir. Mas Jesus morreu dentro da notícia completa, se torna uma boa notícia. Se nós chegarmos e pregarmos da forma que muitos de nós às vezes pregamos, ei, Jesus morreu, ei, Jesus morreu, ei, Jesus morreu. É isso, se minha mãe morreu não é bom, minha irmã morreu não é bom, meu irmão morreu não é bom, Jesus morreu também não é bom. Por que eu vou aceitar uma mensagem dessa? Por que eu vou aceitar algo que parece que não é bom? Por isso, como somos carregadores da mensagem, somos carregadores das boas novas, nós temos que saber transmitir as boas novas. Jesus morreu, faz parte da boa nova. Olha o que diz Atos, capítulo 13, versículo 32 e 33. Nós lhes anunciamos as boas novas. Nós lhes anunciamos o quê? As boas novas, as boas notícias. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Agora, como está escrito no Salmo 2,
tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ei, nós lhes anunciamos as boas novas, que Jesus ressuscitou. Se você falar que Jesus morreu, isso é negativo. Mas se você falar que a morte não pôde vencê-lo, como nós cantamos, que Jesus foi superior à morte, que a vida é superior à morte, que tem solução para o problema dela. É isso que significa. Ei, a morte não vence vida. Então o seu problema tem solução. Isso começa a se tornar boas novas para as pessoas que estão ouvindo. Elas começam a perceber o que significa as boas novas. Então, Jesus ressuscitou, isso que é as boas novas que nós pregamos. Ele morreu e ressuscitou para te incluir em um corpo, em uma grande família, para que você possa ter vida em abundância, uma vida de paz, de felicidade. Foi isso que ele fez, ele morreu e ressuscitou para você ser feliz, para você ser livre. Aí as boas novas começam a ficar, né? Eu começo a ter vontade de entender por que Jesus morreu, de entender por que ele teve que ressuscitar, de como eu consigo essa liberdade. Eu consigo agora começar a pensar e eu quero escutar o que você tem para me falar. Não é uma mensagem negativa, mas uma mensagem positiva de que ele ressuscitou. E como nós temos que proclamar essa mensagem, eu gostaria de destacar para vocês, bem rapidinho, 2 características que existem no Evangelho, que são as boas novas, que fazem elas ser boas novas. A primeira dela é, as boas novas são inclusivas, é inclusiva. Se eu chego para você e digo assim, ei, ganhei num concurso uma passagem de avião lá para Londres, e eu posso levar um acompanhante. Só que eu não vou levar você, eu vou levar o Caio. As boas novas acabaram de se tornar uma coisa ruim, não é? Ei, eu ganhei num concurso uma passagem para levar um acompanhante. Mas não é você. Toda boa nova é inclusiva. A boas novas ela não faz acepção de pessoa. Por isso que o Evangelho é perfeito. Porque o Evangelho foi feito para todos. O Evangelho não diz, se você alcançar tal objetivo, se você for tal pessoa, se você conseguir fazer tal coisa, aí você pode participar da salvação. O único tal que existe na Bíblia, que existe nessa questão, é o tal de João 3,16, que diz que o amor de Deus é de tal maneira, Deus amou de tal maneira que Ele conseguiu pôr o mundo inteiro dentro do amor dEle. E todos estão inclusos nele. Todos fazem parte. Não existe acepção de pessoa. Não importa o que você faça ou quem você é. Você está incluso dentro do amor de Deus. O único tal que existe é o tal que fala do imensurável amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele pôs você e a mim e todas as pessoas que você conhece e que vai conhecer dentro desse amor. Inclusivo. O único tal que existe é o tal da Bíblia, do João 3,16. E o ser humano, ele tem essa vontade de pertencer às coisas. Por isso que uma mensagem que é inclusiva é uma boa notícia para o ser humano. Porque ele tem vontade de pertencer às coisas. Ele muda o estilo de roupa, ele corta o cabelo de um jeito diferente, ele se submete às coisas para pertencer a algum grupo, para pertencer a um estilo de vida. O ser humano faz isso. O ser humano, em sua natureza, é servo. Ele é servo, então ele quer pertencer a alguma coisa e servir aqueles mesmos objetivos. A diferença é que, para você entrar num grupo ou começar a viver um novo estilo de vida, você precisa primeiro mudar para começar a viver. O Evangelho não. O Evangelho diz, vem como está. No Evangelho, você pode vir como está. E se você quiser, você muda. Para qualquer outro tipo de mensagem, para qualquer outro tipo de estilo de vida, para qualquer outro tipo de grupo que você queira pertencer, você tem que mudar para entrar nele. No Evangelho, você pode pertencer a ele e, se quiser, você pode mudar. Se for da sua vontade, você muda. Por isso que o Evangelho é de graça. Por isso que é uma graça o Evangelho. Por isso que o Evangelho, além de ser inclusivo, o segundo ponto que ele apresenta é o ponto da graça. O Evangelho também é graça. Por que o Evangelho é graça? Porque se eu posso pertencer a ele,
sem mudar nada em mim primeiro. Eu posso começar a pertencer a Ele e viver dessa forma, receber essa vida, sem fazer nada para isso. Isso chama-se favor imerecido. Você não precisa, por exemplo, doar 3 carros para comprar um lugar no céu. Você não precisa fazer jejum de 40 dias para conseguir alguma coisa no Evangelho. Você não precisa parar de pecar para que Jesus te aceite. Você não precisa várias coisas. Na verdade, você não precisa fazer nada para que o Evangelho, a mensagem, que é inclusiva, te aceite. Por isso que falamos que é graça. Se eu digo para você assim, olha, eu quero te levar para jantar. E a gente vai no melhor restaurante de Curitiba. A gente vai comer o melhor prato no melhor restaurante de Curitiba. A gente vai no melhor horário comer o melhor prato no melhor restaurante de Curitiba. A gente vai lá. Só que você paga. Pronto, isso não é gostoso de você ouvir, né? Agora tem pessoas que falam assim, ei, Jesus tem uma vida plena para você, Jesus tem algo de bom para você, Jesus é seu Salvador, Jesus morreu por você, Ele ressuscitou, Jesus tem grandes coisas na sua vida, mas, só que, se você não fizer tal coisa, você não vai receber, se você não for de tal jeito, você não vai receber. Esse é o problema. Isso não se torna boas notícias. As pessoas não rejeitam a Jesus, elas rejeitam a forma como apresentamos Jesus a elas. Essa é a questão. Boas notícias também são boas, elas são boas por completo. Mas o que faz a pessoa aceitar ou não é a forma como apresentamos a elas. Por isso devemos saber que ela é inclusiva, que a graça faz parte das boas novas. É de graça para receber uma vida feliz, plena. Olhe João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus, quando falou isso aqui, ele estava falando assim, ei, tudo que pertence apenas a matar, roubar e destruir, não pertence a vocês. Se vocês viverem longe disso, vocês têm a possibilidade de viver a vida e a vivê-la plenamente. E é de vocês. É para vocês. Não vivam esse estilo, vivam a vida plena. Vivam longe de matar, roubar e destruir, que vocês conseguem, que vocês têm acesso livre à vida plena. Vocês têm acesso livre à vida plena. Isso significa que você foi feito para ter uma vida de edificação, saúde, bênção, e não uma vida onde tudo mata, tudo rouba, tudo destrói. Você é livre para escolher qual tipo de vida você quer. Foi isso que Jesus fez por nós. E você tem acesso a essa vida. A graça, e é de graça viver essa vida também. Eles não precisam fazer nada para acessar isso. Por isso que eu li Atos 15. Agora eu gostaria de ler os últimos versículos ali. Atos 15, 10 e 11. Diz assim, então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Pedro estava falando, ei, não é porque vocês, ele estava falando com os judeus, não é porque vocês ainda acham que vocês precisam fazer alguma coisa para poder viver essa vida, que vocês devem aprisionar outras pessoas debaixo dos seus pensamentos para que elas possam viver essa vida também. Eu lembro um tempo atrás, eu coloquei uma foto no Facebook, e um cara ironicamente escreveu embaixo assim, nossa, que edificante. Sei lá, eu não lembro direito a foto, mas eu lembro do que aconteceu. E eu lembro da frase que eu aprendi naquele dia. E a frase que eu aprendi foi, eu jamais vou deixar a sua religiosidade aprisionar a minha liberdade. Eu jamais vou deixar a sua religiosidade aprisionar a minha liberdade.
Era sobre isso aqui que Pedro estava falando naquele versículo. Toda vez que você lê Atos 15, 10 e 11, lembre dessa frase. Ele estava falando, ei, não é porque vocês são religiosos que essas pessoas que estão se convertendo a Jesus agora devem ser religiosas também. Eles são livres em Cristo Jesus. Para concluir, eu sou livre porque Cristo me libertou para a liberdade. Cristo, Ele é tão bom, me libertou para a liberdade. Cristo não me libertou nem para eu servi-lo. Servir a Cristo é opção minha, mas eu posso ser livre por Ele mesmo sem servi-lo. Isso é o amor que não quer nada em troca. Isso é graça. Fazer mesmo que você não mereça. Jesus não morreu só para me salvar. Jesus não morreu para que eu sirva a Ele. Jesus morreu para me fazer livre e devolver a mim o meu livre-arbítrio. Uma pessoa sem Jesus pode achar que tem o livre-arbítrio, mas ela não tem. Porque ela serve a um único Senhor. Mas a pessoa que tem Jesus pode escolher, ei, agora eu continuo servindo a Jesus ou eu sirvo o outro Senhor. Jesus morreu para me devolver o meu livre-arbítrio, me fazer livre. Essa é a boa notícia. O Evangelho é as boas novas. Evangelho significa boas novas, da salvação, da liberdade. A boa notícia é, nós possuímos isso. Nós podemos levar isso às pessoas. Nós podemos falar de Jesus às pessoas. E não apenas de um Jesus morto, mas de um Jesus que é vivo, inclusivo, gracioso. Um Deus que te inclui nele mesmo. Um Deus que olha para você como Ele olha para o seu próprio filho. Não importa quem você seja.